Como disse antes do intervalo, vamos conhecer o sistema de rotação do pasto e por que devem ser feitos piquetes menores. O pastejo rotacionado é uma alternativa colocada à disposição da propriedade leiteira, que visa fornecer aos animais um pasto novo, abundante e de boa qualidade. Busca o aumento da eficiência econômica através de um manejo racional e intensivo do pasto, dentro de um planejamento alimentar da atividade. A produção leiteira deve ser competitiva com as outras atividades agrícolas para progredir e, para tanto, necessita explorar com máxima eficiência todos os recursos existentes. Neste sentido, as pastagens constituem uma das estratégias mais promissoras para desenvolver o sistema de produção sustentável, por possibilitar a melhor utilização dos insumos ao longo do tempo. Por que analisar o solo? O solo, ele tem várias deficiências e você precisa saber quais são essas deficiências para você fazer uma correção adequada para que o capim que seja semeado ou que já esteja no local, ele possa vir adequadamente para esses animais ingerirem, né? E aí você faz a análise do solo para ver quais são as deficiências dele para fazer a correção e dar a oportunidade do capim crescer melhor. Por que é necessário o uso da ureia no solo? Então, a ureia ela é feita como acelerador do crescimento do capim. Então seria basicamente isso, para acelerar esse crescimento. Qual a quantidade certa de ureia que se deve usar em cada piquete? Então, a ureia ela vai depender sempre da quantidade de animais que vai entrar naquele piquete e o tamanho do piquete. Então sempre fica correlacionado a esses dois fatores. Como escolher o melhor capim para plantar? Não existe um melhor capim. A gente realmente faz a adequação de acordo com o produtor, com as necessidades da propriedade também e com o que o produtor deseja. Então você pode às vezes fazer um rotacionado até com braquiária. Só que até mesmo a braquiária ela tem necessidades minerais e realmente precisa fazer análise do solo até realmente quando você vai trabalhar com a braquiária. E aí realmente depende da propriedade, das necessidades da propriedade. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui em Bom Jesus e Perdões, a gente tem dado muita preferência para o Mombaça e para o Tifton. Até pela qualidade do capim, pelo teor de proteína e energia que os dois oferecem. Mas não necessariamente precisam ser esses dois capins. Então vai realmente da vontade do produtor e da necessidade da terra, do terreno, da propriedade. Tem todo umas regras para a gente ser seguida para a gente escolher um capim ideal, né? Graças a esse tipo de contato com a equipe do Catileite, aos poucos o produtor e extensionista foram ganhando segurança para corrigir erros de manejo e implantar mudanças no sítio. A primeira providência foi melhorar a alimentação das vacas. Antes do projeto, o rebanho ficava solto em áreas grandes, quase sem divisão. Vaca seca, em lactação, novilha, bezerra, tudo misturado em um pasto comum. Por que escolher o sal mineral para fazer a alimentação desse gado? Então, o gado, por mais que ele tenha uma alimentação adequada no coxo e até mesmo no pasto, ele sempre acaba tendo uma necessidades minerais. E essas necessidades minerais a gente complementa justamente com o sal mineral, que não pode ser aquele sal comum. Hoje em dia são vendidos sais até inclusive para gado de corte ou gado de leite. Então eles vêm dentro das necessidades minerais que aquele animal já tem uma certa deficiência. Então ele vem para complementar essa deficiência e conseguir ter um equilíbrio melhor desse animal para estar convertendo o leite, produzindo mais leite e dando mais rentabilidade ao produtor. Caso o gado não coma o sal mineral, o que a gente deve fazer? A gente realmente tem que ser feito o sal mineral, a ingestão forçada no gado. Então o que a gente faz é justamente isso, a gente faz uma ingestão forçada, a gente mistura esse sal mineral com farelo de soja, com alguma coisa para tá fazendo esse animal ingerir. Isso não quer dizer que a gente não vai colocar o sal mineral livre no coxo à vontade. É interessante também colocar o sal mineral à vontade num coxo, para o próprio animal, ele por instinto, ele vai saber qual é a necessidade dele ou não. Mas se acaso ele não ingerir nesse coxo livre, que a gente deixa à vontade pro animal, aí a gente faz realmente a ingestão forçada misturada com farelo. Por que ter cuidado com a qualidade da água que se oferece ao gado? Então, a água é um vinculador de doenças, se ela não for uma água limpa. Então, realmente, você precisa tomar cuidado com a água, porque também ela pode estar levando doenças para os animais. Então, manter uma água de boa qualidade, de boa procedência, saber a origem dessa água, fazer um controle realmente da qualidade dessa água, ele é indispensável para estar evitando que os animais fiquem doentes por estar ingerindo uma água contaminada, que pode vir a acontecer, né?
Por recomendação do CAT-Leite, o pastão foi dividido em dezenas de piquetes menores e os animais entraram no esquema de rotação, ou seja, a cada 24 horas são levadas para uma nova parcela onde encontram pasto fresquinho. Por que dividir o pasto em piquetes menores? Quando você divide o pasto em piquete, você diminui até a caminhada excessiva dos animais. Quanto mais eles caminham, mais estresse eles têm, menos conversão nisso em leite eles vão ter. Então você faz uma diminuição dessa caminhada dela, desse excesso de caminhada desses animais, quando você divide os piquetes, fora que também você dá um potencial melhor para esse capim. Então você trabalha sempre com capim quando ele está com alta produção de proteína e energia, quando ele está no momento certo desses animais estarem ingerindo esse capim. Por isso que a gente faz o rotacionado. Por que colocar o gado em um pasto por vez até completar o ciclo do capim e escolhido para o plantio? Então, o rotacionado ele funciona assim, vai depender realmente do capim que você está colocando lá. Então, se você tem um tifto, o tifto em média ele tem um ciclo de 18, 19. O que seria isso? Quando ele está por volta de 18 dias, ele está no momento ideal da vaca estar ingerindo ele. Ele está com o teor de proteína e energia adequado para ela estar sendo ingerida no seu maior potencial. E o ciclo é justamente para isso, entendeu? Para cada dia ele entra num piquete, ela vai estar ingerindo ele naquele 18º, no momento certo do ciclo dele. A vaca vai estar passando para outro piquete no dia seguinte, e quando ela chegar no último piquete, ela vai retornar para esse primeiro e ele vai estar no momento ideal para ser ingerido. Por que se deve respeitar retirando o gado na altura do capim proposta pelo técnico da Casa da Agricultura? Então, o capim, ele tem aquele momento ideal que a vaca vai precisar ingerir. Ele vai estar com o teor de proteína e energia adequado naquele momento exato que a vaca vai estar ingerindo. Então, dependendo do capim, você tem um ciclo dele de produção que ele vai chegar nesse ponto. Então você tem um tifto que é por volta de 18, você tem o mombás que é por volta de 28 dias. Então o ideal realmente é sair com o gado na altura, no momento certo, para que quando ele retorne nesse piquete novamente, o capim esteja desenvolvido naquele ponto ideal de consumo desse gado. Então realmente é só para estar respeitando o ciclo de produção desse capim. Outra melhoria foi a instalação da irrigação. É que nos períodos mais secos do ano, o capim ficava baixo, sem volume e muitas vezes faltava comida para o gado. Com orientação técnica e apoio da Casa da Agricultura local, o Márcio, pecuarista, construiu um reservatório. Além disso, o produtor começou a adubar regularmente as parcelas. Com tantos cuidados, a pastagem se tornou mais bonita e volumosa, mesmo nos meses de seca. O contato constante com o CAT também foi importante para corrigir outro erro gravíssimo de manejo. A família não descartava bezerras machinhos ou novilhas, segurava quase todos que nasciam no sítio. Com isso, o número de animais improdutivos acabava ficando muito maior do que as vacas adultas, que trazem renda para o sítio. Qual a importância de secar a vaca antes de parir? A vaca é interessante fazer o secamento dela com 60 dias antes do parto, para ela ter um preparo para esse bezerro que está vindo, para ter uma produção adequada de colostro e até para a glândula mamária dela ter um descanso para a próxima lactação. E aí você não ter problemas de diminuição dessa lactação num próximo parto dela, num próximo pico de lactação dela. Então realmente é para fazer um descanso da glândula mamária e permitir que também haja uma quantidade adequada de colostro para esse bezerro que está vindo, né? Seguindo dicas do projeto, os criadores começaram a programar as datas de inseminação. O objetivo é distribuir os partos de maneira mais equilibrada ao longo do ano. Com partos bem distribuídos, a produção de leite se torna mais regular. No programa, qual a vantagem da inseminação artificial? A inseminação artificial ela traz animais de alta genética, você consegue trabalhar a genética do rebanho, do produtor. São animais que vão ter um potencial leiteiro ou de carne, se acaso for bovino de corte, muito melhor do que você trabalhar com um touro que esteja na propriedade. Um touro que às vezes, se não tiver o exame de brucelose e tuberculose, pode estar até vinculando essa doença dentro do rebanho. Então você trabalha realmente com alta genética, o que vai fazer muita diferença para o produtor no futuro, quando essa alta genética, quando essas bezerradas estiverem entrando dentro do rebanho, dentro da produção leiteira. Por que usar cerca elétrica e não arame farpado na hora de dividir os piquetes?
A cerca elétrica ela tem um baixo custo comparado à cerca de arame farpado. Então pelo custo também, realmente é uma vantagem da cerca elétrica. Você evita que os animais eles possam estar machucando o couro deles, que o arame farpado, se encostar, realmente pode estar abrindo umas feridas, alguma coisa, leva a bicheiras, gasto com medicamento veterinário. Então você evita esse custo também com um arame de cerca elétrica. A cerca elétrica ela tem um baixo consumo, ela tem um consumo de, no máximo, uma lâmpada incandescente dessas de 60 watts, então quase não tem consumo de energia elétrica nenhuma. E os animais respeitam bastante a cerca elétrica. Então, realmente, a manutenção dela é baixa se comparado com a cerca de arame farpado. Quais os melhores cruzamentos de raças para a nossa região? Novamente cai realmente na opção do produtor rural e no tempo, no clima, na região que você está trabalhando. Aqui a gente trabalha com um gado mais rústico, porque a gente trabalha com relevo muito montanhoso, você tem muito declive, né, no nosso relevo. Então quando você trabalha com uma vaca de raça mais pura, ela sente muito o estresse calórico, o estresse hídrico e o estresse até realmente de você estar movimentando, dela estar andando por esse relevo, você tem um maior estresse. Então, em geral, aqui na nossa região, aqui no município de Bom Jesus, por ser uma região de montanhas, a gente tenta trabalhar realmente com vacas com sangue misturado, né? Não vaca 100% holandesa, nem vaca 100% Jersey, no caso de gado leiteiro. Uma opção boa que a gente tem tido bons resultados é a Jersey Holanda. Não impede que você entre com Gir Holando, com Gir. Você pode trabalhar com qualquer raça realmente que o produtor tenha mais aptidão, que ele tenha mais vontade de estar trabalhando. Mas o que a gente tem tido bons resultados na conversão por leite, a gente tem trabalhado com a Jersey Holanda, tem dado bons resultados. Após o intervalo, vamos conhecer uma tecnologia que irá contribuir para o desenvolvimento da pecuária leiteira.